Nicodemos estava completo? Ou Nicodemos sentia falta de? Nicodemos estava completo ou estava incompleto? Nicodemos era um religioso. Isto é, Nicodemos seguia uma religião. E a religião dele era definida. Era a tradição dos anciãos. Então, Nicodemos era um tradicionalista da religião dos fariseus. Isso quer dizer que Nicodemos ele queria ser um ortodoxo. Na época era um ortodoxo. Seguia a religião que para eles era a mais correta. Mas Nicodemos estava completo. Nicodemos tinha aprendido a completude, a plenitude de Deus. Ou Nicodemos sentia falta de algo? É uma questão que a gente coloca. Desde religioso, deste homem que seguia uma religião, uma seita, uma denominação, um igrejismo, um tradicionalismo. Nós podemos ver claro no relato das Escrituras que uma preocupação pairava sobre a mente de Nicodemos. O que é que ele queria? Ele queria herdar a vida eterna. Ele queria ter a convicção da eternidade. Esta era a grande preocupação de Nicodemos. Isso nos diz uma coisa, que todo ensinamento religioso, denominacionalista, tradicionalista que ele tinha, não conseguiu resolver o seu dilema, a vida eterna, a sua participação na vida eterna. Isso quer dizer que a religião deixava Nicodemos em falta, não o completava nesse item tão importante. Ele tinha um grande dilema: participar da vida eterna, participar do reino de Deus. Era a questão fundamental. E esta questão preocupava a mente de Nicodemos. Embora ele sendo um dos principais do ranking de sua sociedade, e um teólogo da época, a mente dele encontrava essa lacuna que a religião não supria. O problema da eternidade e a participação dele na eternidade. Ele queria estar garantido de que participaria da eternidade. Esse era o grande lance de Nicodemos. E a religião deixava esta falha que ele não conseguia suprir. Mas brilhou uma luz no caminho de Nicodemos. Mas essa luz estava distante do nível em que ele vivia. Ele vivia no ranking dos primeiros do seu país. Era rico. Era um homem que ocupava a primeira hierarquia, a primeira instância na posição de seu país. E a luz que brilhava estava lá na periferia.
alguém que com certeza ele sentia dentro dele poderia responder essa inquietude, que era uma falha no sistema teológico dos seus dias, que ele, como teólogo, não conseguia resolver, solucionar. A questão do reino de Deus. E ele queria estar nesse reino. O que fazer para estar nesse reino? Era a preocupação de Nicodemos, que a sua religião não completava. Havia lacunas na religião. Não estava completa para Nicodemos. Faltava algo. E ele tinha que encontrar a solução para esse problema. E de repente aparece no cenário, lá na periferia, alguém chamado Jesus Cristo. Um homem da classe pobre. Este parecia ter a solução que inquietava Nicodemos, a saída. Então ele sentiu o desejo de conhecer Jesus Cristo. Mas tinha um grande problema, a classe social. Ele é do primeiro ranking e Cristo era um proletário. Um homem comum. E o grande problema é que ele não podia ser visto como um homem comum. Isso ia quebrar sua imagem, ia danificar sua imagem diante dos seus pares. Então ele tinha que elaborar uma estratégia como encontrar com Jesus Cristo. Ele foi encontrá-lo à noite, nas trevas, na penumbra, lugar onde poderia encontrar-se com Cristo sem ser percebido pelos olhares daqueles que constituíam seus pares. Pois Nicodemos pertencia a uma outra estrutura. É a velha diferença entre o rico e o pobre, que o Evangelho denuncia, mostra e aponta. E Nicodemos foi à noite encontrar com Cristo. E esta era a sua inquietação. Ele queria viver neste reino. Qual era a condição? Jesus Cristo percebeu a inquietação dele e já disse: Nicodemos, se você quer viver no reino de Deus, esta é a sua inquietude. Você terá que nascer de novo. Eis aí um tema novo para Nicodemos. Não havia esse tema nascer de novo nos ensinamentos, dogmas e doutrinas que Nicodemos era Senhor. Era uma coisa nova. E o novo é difícil de ser assimilado. Nicodemos ficou suspenso. Não entendia essa nova mensagem. Nicodemos estava pertencendo ao velho odre, pois o novo apareceu. A instituição de Nicodemos estava velha, porque apareceu um novo conhecimento. Jesus está apontando que as instituições humanas envelhecem com o aparecimento do novo conhecimento. O novo conhecimento aponta o envelhecimento das estruturas. O odre velho. Mas Nicodemos estava ainda com a mente nas velhas estruturas religiosas. E Cristo trazia o novo.
o novo vinho. Agora, para receber esse novo vinho, precisa ter uma nova estrutura, um novo odre. Porque o vinho velho, o odre velho, a estrutura velha, a instituição velha, não vai aceitar o vinho novo. Não vai aceitar o conhecimento novo. Ela não tem lugar para o novo. Pois se colocar um novo na estrutura velha, o vinho novo vai romper o odre velho. E vai ser grande prejuízo. É lógico que as estruturas não aceitariam as velhas estruturas, as escrituras que se tornaram velhas com o aparecimento de Jesus Cristo. Não podiam aceitar as mensagens de Jesus Cristo. Um novo conhecimento de Deus. Jesus ia trazer um novo lugar para Deus. A velha estrutura colocava Deus num templo. E Jesus veio apontar que Deus não estaria mais no templo. Jesus aponta que o templo seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra. Isso é uma grande ameaça para a instituição. Ele está dizendo que a instituição será demolida. Não ficará pedra sobre pedra. Esse homem só pode ser um conspirador, um antipatriota. Esse homem só pode merecer a morte. Ele está dizendo que o templo vai ser destruído, isso é blasfêmia. Pois se Deus mora no templo, Deus é eterno, o templo é eterno. Essa era a teologia do odre velho. Da instituição que se tornou velha com a chegada do novo. E o novo, a novidade de vida é Jesus Cristo e sua mensagem. Nicodemos não sabia nada do que Cristo estava falando sobre a novidade de vida. Que tema é esse? Que vinho novo é esse? Que conhecimento novo é esse? Esse conhecimento vai destruir as hierarquias. Isso vai criar uma grande revolução. Israel será perturbada com esta mensagem. Esta mensagem é um terror. Pense em demolir a estrutura onde Deus habita, o templo. E ele diz que vai construir outro templo em 3 dias. Isso é um absurdo. Levou-se 40 anos para esse templo ser construído. E vem Jesus e diz que vai destruir esse templo e vai construí-lo em 3 dias. Vai construir uma outra morada de Deus. Essa mensagem é uma subversão. Essa mensagem é uma ameaça para toda a ordem estabelecida no momento. Esse homem é um terror. Ele fala blasfêmia. Esse homem merece a morte. Mas Jesus traz a novidade para Nicodemos. Já que você veio a mim, Nicodemos, você vai ouvir. Você quer a resposta? Se você quer dar o reino de Deus, você terá que nascer de novo, Nicodemos. Isto é, você vai ter que sair desse tradicionalismo
desse modo religioso, desse igrejismo no qual você está vivendo. Ele vai ter que beber um outro vinho, de um outro conhecimento. De onde ia beber Nicodemos? Jesus foi claro, ele disse, se você quer nascer de novo, você vai nascer da água e do Espírito. Uma nova estrutura. Mas para isso tem que se construir novos odres. E você vai ser um novo odre. Você tem que conhecer a palavra de Deus e você tem que conhecer o Espírito Santo, que agora vai vir sobre você. Você nascerá da água e do Espírito. Este é o novo. Este é o odre novo. Deus não mais viverá em templos. Deus não viverá mais em obras feitas por mãos de homens. Agora Deus viverá no indivíduo, no Nicodemos. Agora Nicodemos será o templo, porque aquele templo, feito de pedras, vai ser destruído. E no ano 70 de nossa era, ele foi destruído pelo general Tito, um romano. Mas o novo permanece. Qual é o novo templo? Eu e você, Nicodemos. Eu e você. Deus habita agora no indivíduo. Mas esse indivíduo, para ter um pleno conhecimento, ele deve nutrir-se do pão espiritual. E o pão espiritual sai das Escrituras Sagradas, a água, e do Espírito Santo. A palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ele é o verbo divino, a palavra de Deus, e Espírito Santo. Uma mensagem que Jesus estava dando a Nicodemos, que agora a palavra de Deus será dirigida pelo Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo em nossos dias. Nessa nova instituição que é o indivíduo, a pessoa, lugar onde Deus habita. Esse é o vinho novo. E aí está o odre novo. Deus não viverá no odre velho, no templo, mas Deus viverá no odre novo, o indivíduo, a pessoa. E para que Deus viva nessa pessoa, ela tem que se alimentar da água e do Espírito. Ela vai nascer daí e vai surgir a nova criatura. A criatura que será cidadã do reino de Deus. O reino de Deus que está próximo, disse Jesus Cristo. E que agora é chegado e está entre nós. Esta é a grande novidade. Podemos ser completos através destas realidades. Qual é a realidade? A palavra e o Espírito. E aqui tem uma palavra de 2 Timóteo 16, diz: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus
seja o quê? Perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Aqui está a finalidade da palavra de Deus, da água. Para que o homem de Deus seja perfeito, isto é, seja pleno. Ele vai ter que nascer do quê? Da leitura desta palavra e da orientação do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse aos discípulos: vocês devem ficar em Jerusalém até que sejais revestido do poder, da promessa do Espírito. Pois o Espírito é que vai nos guiar em toda a verdade. Não mais serão os líderes, os homens, os mentores, que irão nos guiar em toda a verdade. Mas agora quem vai nos guiar em toda a verdade de Jesus Cristo é o Consolador, o Espírito Santo. E as Escrituras dizem: os filhos de Deus são dirigidos por quem? Pelo Espírito de Deus. Ele é quem nos dá a direção. Jesus Cristo pode ser considerado como a porta, mas a chave, o que abre tudo, é o Espírito Santo. Nós temos que pegar a palavra. Mas as direções vêm do Espírito Santo. Esse é o odre novo. E é isso que vai nos gerar. E vai nos fazer o quê? Vai nos fazer o quê? Isso aí vai nos fazer o quê? Vamos ver, acho que é Timóteo. Não, acho que é Colossenses. Vamos ver. E vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. Esta palavra, ela vai nos revestir do novo, mas o novo, diz Colossenses 3:10, que se renova. Quando diz que se renova, quer dizer que as estruturas ficam velhas com o novo. Pois o homem de Deus, ele anda de revelação em revelação, de conhecimento em conhecimento. Então, nessa mudança de conhecimento, os velhos odres vão ficando para trás. As velhas instituições vão ficando para trás. E o homem vai se revestindo até chegar à plenitude de Cristo. Isso quer dizer que as instituições dos homens envelhecem. Mas no Espírito, nós somos renovados. Pois o Espírito há de tomar de Cristo, que é a palavra, e vai entregar o novo para nós. Até atingirmos a plenitude de Cristo. É uma boa nova, né? A mensagem é que as instituições, elas envelhecem. Com o aparecimento do novo, o vinho novo. E quem nos traz o vinho novo é o Espírito Santo. Ele vai tomar das Escrituras e vai dar o novo. Até que todos nós chegamos ao pleno conhecimento de Cristo. Esta é a boa nova.